Olá, eu sou o professor Wanderson e nós estamos aqui no nosso primeiro podcast da aprendizagem baseada em problemas com uma turma do terceiro semestre matutino, o nosso PodUS, inaugurando aí as apresentações do PBL, e eu fico muito feliz em receber esses acadêmicos aqui, a Josiane, nesse primeiro momento a Josiane, a Jovelina e o Wilton, que vamos apresentar então a nossa problemática. Então eu já passo imediatamente a palavra à nossa querida Josiane. Com você, Josiane. Vamos lá. O nosso problema, a nossa aprendizagem baseada em problema, refere-se ao caso, professor, da Cleusa e do Godofredo. Eles idealizaram uma viagem de Goiânia a São Paulo para conhecer a grande capital, né, São Paulo, junto com os amigos, e fizeram a compra de das passagens online por um site. E quando chegaram a agência, cadê a passagem deles? Tiveram que comprá-la novamente por um preço exorbitante, sendo que os colegas já tinham ido para São Paulo, né? Mas compraram, porque todos foram, eles também foram. E outra coisa, nesse interim, durante a viagem, aconteceu um acidente, porque justamente o motorista estava em alta velocidade. Então, nesse caso, o que aconteceu? Perderam as bagagens, alguns, e a Cleusa ficou ferida, e nesse caso ela teve que ser socorrida também em hospital. E pensando acerca do assunto, a equipe, o que nosso grupo, né, pensou? Nas hipóteses relacionadas, quais os direitos relacionados ao direito digital que eles teriam, com relação à compra e venda das passagens, resguardando todo o direito do consumidor, inclusive o direito do consumidor, mas os direitos civis brasileiros apresentados no caso, e o motorista, que inclusive o motorista ele era candidato a prefeito da cidade. Quais as implicações dentro do direito constitucional, direito eleitoral, teria? Então, foi nesse âmbito, nessa margem, que a equipe organizou aí o PBL. Agradeço a Josiane, que fez essa breve introdução. Então, a partir dessas hipóteses levantadas, eu já imediatamente passo a palavra aqui à Jovelina, que vai trazer para nós os aspectos do direito digital, que é a primeira hipótese. Bom, olá a todos. Eu venho falar sobre o direito digital. Direito digital, também conhecido como direito cibernético ou direito da tecnologia, da informação, é um campo jurídico que trata das questões legais relacionadas ao uso da tecnologia. Internet e dados. Isso inclui regulamentações sobre privacidade, segurança cibernética, propriedade intelectual, comércio eletrônico, crimes cibernéticos e responsabilidade civil por atividades online. As leis e regulamentações neste campo estão em constante evolução devido ao rápido avanço da tecnologia. A lei digital apresenta-se em duas formas, que é nomeadamente a lei legislativa digital, que é utilizada para criar as leis que irão regular o comportamento online e, portanto, impor exceções a novos crimes que ocorram no ambiente virtual, e o direito digital interpretativo, que aplica leis que foram estabelecidas, mas agora sendo aplicadas em casos que envolvem novas tecnologias, bem como a internet, e busca interpretar e ajustar os entendimentos existentes. Para isso a gente tem as legislações para poder ajudar a manter a organização assim, no âmbito social online, que a gente começa assim pelo Código da Defesa do Consumidor, que é a primeira legislação que apareceu, que contém o artigo 4º, que define quem é considerado consumidor e fornecedor nos contratos de consumo. O artigo 6º, que enumera os direitos básicos do consumidor, como a proteção de vida, a saúde, a segurança, a informação clara e adequada à liberdade de escolha e essas coisas assim. O artigo 46, que estabelece que os contratos que implicarem a adesão a cláusulas que não tenham sido discutidas previamente entre as partes devem ser interpretados de forma favorável ao consumidor. Bom, a gente tem também a Lei do Direito Autoral, que regula os direitos autorais também aplicáveis a conteúdo digital, para que não haja plágios. A gente tem também o Código Civil Brasileiro,
que ele contém vários artigos com regras gerais sobre informações e validade dos contratos aplicáveis também aos contratos eletrônicos, que começa a partir do artigo 107 e vai assim em diante. A gente tem também o artigo 421, que estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O artigo 422 também, que é o princípio da boa-fé, objetivo que impõe as partes do contrato o dever de agir com lealdade e cooperação, respeitando os interesses legítimos uma da outra. A gente tem também a Lei de Crime Cibernético, que também é muito conhecido como Lei Carolina Dickmann, que define crimes digitais como invasão de dispositivo, divulgação de informações privadas e falsificação de documentos eletrônicos. Que essa legislação ela é mais voltada mesmo para a área da tecnologia. A gente tem também o Marco Civil da Internet, que estabelece, o artigo 3º, ele estabelece os princípios norteadores da internet no Brasil, incluindo a garantia da proteção aos dados pessoais e da privacidade do usuário. E o artigo 7º, que determina que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e é garantido a todos. Nós possuímos também a Lei Geral de Proteção de Dados, que regulamenta mais a segurança da informação do usuário, visando proteger a privacidade dos cidadãos e dados pessoais de empresas e organizações. Temos também o Marco Legal das Startups, que regula o ambiente de negócios para startups, incluindo aspectos relacionados à tecnologia da inovação. Além do mais, no comércio eletrônico, tanto os consumidores quanto os fornecedores têm direitos e deveres, que são regulamentados por leis específicas, como o Código da Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. Quero agradecer o Wilton e a Jovelina, que trouxeram esses primeiros elementos que eles identificaram acerca do aspecto das legislações relacionadas ao direito digital, e já imediatamente faço a convocação dos demais acadêmicos. Muito obrigado. Então, dando continuidade ao nosso PodUs do PBL do terceiro semestre matutino, eu quero receber aqui agora a Samara, a Ana Carolina e a Juliana, que elas vão dar continuidade à exposição a partir das hipóteses e das legislações que eles encontraram e que eles acharam suficientemente capazes, né, de responder a essa problemática que a Josiane introduziu para a gente. Então, imediatamente passo a palavra a Samara. Dando continuidade no que o Wilton falou sobre o direito digital, juntamente com o direito do consumidor, temos o direito à informação, que é o direito que o consumidor tem de receber qualquer tipo de informação sobre o determinado produto ou serviço oferecidos. Com isso também o consumidor tem o direito do arrependimento pelas compras online feitas pela internet, que se caso o consumidor se arrepender, ele tem um prazo de 7 dias para ter o reembolso e fazer o cancelamento da determinada compra. O direito digital, ele traz também, junto com o Código do Consumidor, a segurança e a privacidade para o consumidor, onde protege os seus dados pessoais e tenta adotar medidas para poder ter mais proteção em dados pessoais que não pode acontecer sendo autorizados. Sobre garantia e troca, que também faz parte do Código do Consumidor, juntamente com o direito digital. Compras online tem a garantia de 90 dias e para o consumidor conseguir ter a troca de um determinado produto através do caso de vício ou defeito. Temos também o cumprimento da oferta, que é onde o fornecedor ele cumpre com todas as condições e informações da oferta de venda do determinado produto ou serviço. Temos o respeito ao direito do consumidor. O fornecedor deve respeitar todos os direitos garantidos por lei ao consumidor. Temos o atendimento ao cliente, que o fornecedor deve fornecer canais de atendimento, onde o cliente ele passa a solucionar suas dúvidas, seus problemas, suas reclamações de determinado produto ou serviço relacionado à compra. Termo e condições. Sobre o termo e condições, é sempre importante ler
dentro do contrato de uma empresa de viagens, de uma compra online, principalmente incluindo a política de reembolso e cancelamento. Responsabilidade legal é importante, como eu falei, ler o termo e condições, porque aí você já vê como é a responsabilidade legal de uma determinada empresa, se ela age de boa fé, tem uma responsabilidade civil, capacitada para poder você conseguir comprar o seu determinado produto naquilo. Perfeito, agradeço. Agora temos a Ana Carolina aqui, que vai fazer sua participação no nosso PodUs, e que vai trazer mais alguns elementos também acerca do direito digital e essa relação do direito digital com o direito do consumidor. Darei continuidade falando sobre a validação de contratos digitais. Os contratos digitais, eles não se diferem tanto dos contratos tradicionais. Na realidade, o que se altera é na forma muito mais rápida e eficaz com que eles são feitos. A contratação digital conta com hora, momento ou lugar para ser celebrado, sendo uma das suas maiores facilidades. O Código Civil ainda não conta com regulamentações para esse tipo de contrato, porém, contém regras estabelecidas para os tradicionais. Então, sua validade depende de eles seguirem essas normas também. Ou seja, os contratos digitais seguem as mesmas normas dos contratos tradicionais. E Perfeito. se fazem presente no nosso dia a dia, contudo, não percebemos. Perfeito. Obrigado, Ana Carolina. Agora temos Juliana. Olá, eu vou estar dando continuidade aqui no nosso trabalho. Vou estar falando sobre a legislação acerca da certificação digital. De acordo com a medida provisória 2200, de 28 de junho de 2001, em seu artigo 2º, a infraestrutura de chave públicas brasileiras garante a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos e aplicações de certificados digitais. Essa legislação traz em seu bojo 3 tipos de assinaturas no ambiente virtual. A assinatura simples, a assinatura eletrônica simples, que é a assinatura mais básica, pois seu sistema eletrônico é um pouco complexo e a validade jurídica depende do consentimento entre as partes envolvidas. A assinatura avançada é uma assinatura que já possui um sistema de segurança mais complexo e permite detectar qualquer tipo de alteração nos documentos depois de assinados. E a assinatura eletrônica, ou assinatura eletrônica qualificada, essa assinatura digital valida a identidade do usuário por meio de chaves criptografadas assimétricas. E é isso. Agradeço, Juliana. Talvez eu teria uma pergunta para uma das 3, para qualquer um de vocês responderem. Me parece que a próxima equipe vai dar continuidade mais numa outra perspectiva. Vocês entendem, então, que nesse caso está caracterizado um contrato digital e, por essa razão, vocês trouxeram toda essa legislação porque vocês entendem que ela é aplicável ao caso para reconhecer que, de fato, essas duas pessoas, né, que são aqui, no caso, no nosso problemática, né, a Cleusa e o Godofredo, eles, por mais que esse site tivesse sediado lá na Nova Zelândia, pelo fato de ter sido contratado pela internet, vocês entendem que esses contratos digitais, essa legislação, ela serve justamente para confirmar que houve essa contratação e essa contratação foi válida. Sim. Sim. Juntamente com o Código do Consumidor, juntamente com o direito digital, por conta da compra ser realizada num site online. Perfeito. Agradeço a participação de vocês. Então, dando continuidade, seguindo aqui o nosso PodUs do PBL do terceiro semestre matutino, eu recebo aqui agora as acadêmicas Josiane e o Alicene, que vão trazer alguns aspectos acerca do direito do consumidor em relação ao próprio caso que foi apresentado e que foi introduzido. Então, já imediatamente aqui retomo a palavra Josiane. Obrigado Olá. pela presença. Professor, vamos lá, né? Com relação ao caso, tem hipóteses relacionadas ao direito do consumidor. Aqui, ó, direito de defesa do consumidor. Importantérrimo todos terem, né? Para qualquer coisa, olharem a lei aqui e ficarem resguardados. O Código de Defesa do Consumidor, ele trata
justamente acerca dessas normas que protegem nós enquanto consumidores. E no caso, em questão da Cleusa e do Godofredo, tem-se lá no artigo 6º a questão dos direitos básicos do consumidor, que ele lista aqui os direitos básicos, a proteção à vida, à saúde, segurança, que inclusive a questão do acidente, né? Do que eles tinham como direito de se resguardar aí. Lá no artigo 14, também fala da responsabilidade de fato pelo fato e produto do serviço, os danos causados pelos serviços prestados desse fornecedor, que no caso da passagem e do acidente que então ocorreu. Nós temos também, inclusive, no artigo 7º, que embasa bem a questão dos direitos previstos, lá no parágrafo único, que fala que, independente de quem seja, todos os envolvidos na questão deverão fazer a reparação necessária, né, conforme a legislação. E lá no artigo 20, vamos lá, artigo 20, o fornecedor de serviço, ele deve responder pela falta de funcionalidade, os vícios de qualidade relacionados ao produto, ao atendimento prestados às pessoas envolvidas, né? No caso, a Cleusa, o Godofredo, as pessoas que quiseram fazer essa viagem memorável, né? Que foram tantas intempéries durante ela. E lá no artigo 49, né, Alicene, que fala a respeito do direito do arrependimento. No caso, se eles tivessem o arrependimento com relação na compra das passagens, na assinatura do contrato, eles teriam, então, até 7 dias. Só que eles não fizeram isso. Eles compraram, né, novamente a passagem, né, Alicene? E aí, o que aconteceu? Eles compraram online a passagem, só que no momento não foi registrada a passagem deles. Aí, então, na hora, eles teve que comprar outra passagem. Aí foi 3 vezes o valor que eles pagaram. E no Código Civil, no Código do Consumidor, ele traz o artigo 39, inciso 10, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. O inciso 10, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Então, já está falando esse artigo. E no artigo 46 também. O artigo 46. Os contratos que regulam as relações do consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, ou se respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão dos seus sentido e alcance. Então, já vai falando que o consumidor tem direito a acesso a bem compreensível. O artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 4º, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Então, a gente pode ver que tanto o artigo 39, o inciso 10, o artigo 46 do Código do Consumidor, eles também trazem para o consumidor a proteção deles, para eles não serem enganados. E o artigo 51 já vai trazendo, também já traz, caso a empresa abuse desse preço. Perfeito. Eu teria uma pergunta, talvez, para vocês. Então, na compreensão de vocês, esse caso da Cleusa e do Godofredo está caracterizada a relação de consumo e, por isso, na compreensão de vocês, uma das formas de solucionar, inclusive buscar essa reparação desses danos, é justamente invocar essa responsabilidade pelo fato do serviço, porque me parece que vocês, no relato de vocês, né, vocês colocaram que extrapolou os limites básicos de um transporte, que era de ir para um lugar para outro. Então, vocês entendem que está caracterizada a relação de consumo e, por essa razão, além disso, né, das cláusulas, né, que geraram ali esses problemas, que eles não tinham ali aquela passagem, tiveram que comprar de última hora e, por conta disso, essas cláusulas, né, até pela questão do aumento do preço, entenderam elas como abusivas. Sim. E aí, a única pergunta que eu faria para vocês, como no aspecto do consumidor, como que eles poderiam fazer isso? De que forma? Como que eles poderiam resolver?
Na seara do consumidor, do direito do A Cleusa consumidor. e o Godofredo e os Exato. demais? Considerando que vocês entendem que eles, nesse Certo. caso, há uma relação de consumo. Eles podem ir no PROCON e recorrer ao judiciário. Eles têm o direito a obter a devida reparação. Perfeito. Então, seja no órgão administrativo, PROCON, seja Ou também civil. no poder judiciário, também eles vão conseguir essa reparação usando-se desses artigos, né, que vocês trouxeram aqui em relação a esse fornecedor de serviços. Inclusive até o contrato, né, com relação à empresa, porque lá fala que eles tiveram um contrato que a empresa assinou. Sim. Então eles devem procurar as devidas questões, o ordenamento jurídico. E né? ainda em relação ao consumidor, quais seriam os tipos de danos que eles poderiam, aí, nesse caso, buscar em relação à relação de consumo? Como que seriam os danos que eles poderiam buscar? Porque me parece que extrapolou, né? Foi um fato do serviço. Quer dizer, não foi um simples vício no serviço, embora vocês até tenham trago essa hipótese. Houve um fato que foi mais grave. O acidente. Quais os tipos de danos que vocês entendem que caberia a reparação para a Cleusa e para o Godofredo? Eles tiveram lesão corporal, que é um caso da responsabilidade civil. Sim. A lesão corporal. Eles tiveram também a questão do abuso relacionado ao preço, porque eles já tinham comprado naquela agência. Aí eles tiveram que pagar 3 vezes mais em função na mesma agência. Então, olha o abuso, como eles teriam que fazer toda a juntada para poder justamente... Comprovar como isso em juízo e buscar PROCON reparação. E o ordenamento jurídico. Um advogado, lógico, nós, né, professor? Perfeito. Então, dando sequência aqui ao PBL, nosso PodUs, da aprendizagem baseada em problemas do terceiro semestre matutino, eu estou recebendo agora a Emily, o Juan Pablo e o Uric, que vão dar continuidade em que eles estarão apresentando mais uma hipótese que eles encontraram na pesquisa para solucionar a problemática. Então, inicialmente, eu passo a palavra aqui à Emily. Eu e meus colegas acadêmicos trouxemos aqui alguns tópicos aos quais achamos importante elencar na fundamentação. E destes tópicos, o primeiro que eu estarei discutindo com vocês é a responsabilidade civil nas relações de consumo no contrato de transporte. Bom, a responsabilidade civil é um conceito fundamental no direito e refere-se à obrigação imposta a uma pessoa de ressarcir, indenizar ou reembolsar os danos sofridos por outra parte. Esta obrigação ela pode surgir tanto das relações contratuais quanto das extracontratuais. No âmbito contratual, a responsabilidade civil ela é estabelecida com base nos princípios de um contrato. Já na esfera extracontratual, a responsabilidade civil ela se fundamenta em atos ilícitos que causam prejuízos a terceiros. A responsabilidade civil nas relações de consumo, no contrato de transporte, ela é regulada principalmente pelo Código de Defesa do Consumidor, e este código ele estabelece direitos e deveres das partes envolvidas nas relações de consumo e inclui também as responsabilidades dos fornecedores de serviço, como no caso a empresa de transporte. No entanto, o Código Civil Brasileiro, especificamente nos artigos 730 a 756, aborda também algumas questões relacionadas à responsabilidade civil em contratos de transporte no geral. E também estabelece direitos e deveres das partes envolvidas, embora não se aplique às relações de consumo. O segundo tópico ao qual eu gostaria de comentar é o dever de reparar. O caso apresentado no PBL mostra que Cleusa e Godofredo enfrentaram problemas relacionados à compra das passagens terrestres. E este caso ele está intimamente relacionado ao tópico dever de reparar. Pois bem, de acordo com o Código Civil, aqueles que por ato ilícito causarem dano ao trem estão obrigados a repará-los. Neste contexto, a empresa transportadora que teve uma conduta negligente, da empresa transportadora, que foi evidenciada pela falta de reserva de passagens e pela condução em alta velocidade do motorista do ônibus, e isso configurou um ato ilícito, pois causou danos físicos e materiais para a Cleusa e os demais passageiros do ônibus. Além disso, a responsabilidade dos fornecedores por vícios e defeitos, conforme estabelecido nos artigos 18 a 20 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, amplia o alvo de reparação de obrigação,
que garante assim que as empresas elas sejam responsabilizadas pelos danos causados aos consumidores. Portanto, antes de estar passando a palavra, eu concluo dizendo que o caso ilustra uma aplicação prática do dever de reparar no contexto das relações de consumo e de serviços de utilidade pública e garante também uma melhor compreensão da responsabilidade civil em situações adversas. Muito obrigado. Agora temos o Juan Pablo, que vai trazer para a gente continuar nessa temática acerca da responsabilidade civil, especificamente em relação ao contrato de transporte. Não é isso, Juan? Isso mesmo. Olá, eu sou o acadêmico Juan Pablo. Continuando a discussão, trago à mesa tópicos que não poderiam ficar de fora, que é a responsabilidade civil no contrato de transporte de regra geral. O caso apresentado no PBL do curso de Direito está inteiramente relacionado com o tópico da responsabilidade civil do contrato de transporte. Conforme estabelecido pelo Código Civil Brasileiro, o contrato de transporte de passageiro implica um compromisso entre a empresa de transportadora e o passageiro, que deve levar em segurança até o destino combinado. No entanto, a ocorrência de um acidente, como o caso da questão, caracteriza inadimplemento contratual, acarretando a responsabilidade civil de indenizar os passageiros com danos sofridos. Além disso, o contrato de transporte regula por autorização ou concessão está sujeito a normas regulamentares específicas, além de disposições do Código Civil. Nesse contexto do transporte coletivo do passageiro, o transportador é responsável pelos danos causados aos passageiros e suas bagagens, exceto a casos de força maior. A empresa do transportador não pode recusar passageiro, salvo a circunstância de previstas em regulamentos ou por questões de saúde ou higiene. Portanto, o caso exemplifica a aplicação da prática de normas relacionadas à responsabilidade civil no contrato de transporte de passageiro, destacando as obrigações dos transportadores, os direitos dos passageiros e os mecanismos legais para buscar a reparação do caso do descumprimento de contrato. Outros dois tópicos que eu gostaria de trazer é o transporte coletivo de pessoas, ou passageiros e responsabilidade do transportador. Esses tópicos enforcam os direitos e obrigações dos consumidores e das empresas transportadoras. A legislação brasileira, nos artigos 734 a 742 do Código Civil, estabelece que o transportador é responsável pelos danos causados aos passageiros e suas bagagens, exceto a caso de força maior. O transportador também pode exigir a declaração de um valor da bagagem, exceto em caso do valor da bagagem, para limitar a indenização. Mesmo se o transporte for gratuito, a transportadora não pode negar passagem aos passageiros, sem ter uma justificativa legal. Portanto, concluo dizendo que esses tópicos destacam a importância da segurança dos passageiros e as medidas legais para a responsabilização em caso de danos e descumprimentos de contrato com a empresa. Obrigado, Juan. Agora temos o Uric, que vai continuar aqui essa rodada, né, acerca da responsabilidade civil nesse contexto aí do contrato de transporte e dentro da responsabilidade civil aqui do ordenamento jurídico brasileiro. E com base no que meus colegas apresentou aqui, eu vou estar concluindo nossa parte desse bate-papo e vou trazer os seguintes tópicos, que é a responsabilidade do consumidor no contexto do transporte, os efeitos judiciais na cultura do consumidor e direitos do consumidor no transporte. Na responsabilidade do consumidor, dentro do transporte, existem umas normas que são estabelecidas pelo transportador, que é a obrigação de segurança pelo transporte, do próprio passageiro e dos demais passageiros no ônibus. No ônibus, avião, até mesmo transporte. E nesse caso, essas normas são passadas, têm que ser seguidas, porque é muito importante para a segurança e para ter uma harmonia na viagem, a viagem de seguir tranquila e não ocorrer nenhuma alteração. Mas a responsabilidade do passageiro não é só o ato de comprar a passagem. Ele tem que seguir normas como se fosse em casa.
Por em casa, quem dita as regras não são meu pai e minha mãe. Então, no ônibus, quem vai ditar as regras lá no caso é o motorista. Está responsável por todos lá dentro. Já a parte dos efeitos judiciais na culpa do consumidor são essa parte de negligência do passageiro. Se ele não seguir essas normas e ocorrer um acidente por causa dele ou os demais passageiros que não obedecerem essas normas, o juiz pode reduzir a indenização que ia pagar para eles e também pode cobrar uma parte para custear o prejuízo que eles deram, por causa de negligência que eles tiveram no não obedecer e seguir as regras. E as normas foram passadas pelo transportador. Já os direitos do consumidor no transporte, é importante destacar que o passageiro tem o direito de rescindir o contrato, mas ele tem que avisar alguns dias antes para que o pessoal da transportadora pode colocar uma pessoa no lugar, deixar o assento reservado para outra pessoa e pode pegar esse valor de volta. E já se o passageiro iniciar a viagem e quiser já, tipo assim, se ele pegou a viagem aqui na Barra e quisesse ir para a Garça, e aconteceu um negócio que tem que descer no Pontal, ele pode pegar o valor equivalente do restante da viagem. Ele vai pagar supondo de Barra até Pontal e o resto ele pode pegar de volta o valor. Mas nesse caso ele pode deixar vai ser retido até 5% como multa compensatória ao transportador. Esse caso do PBL, professor, destaca a necessidade do consumidor cumprir com suas regras e normas passadas pelo transportador e ressalta também os direitos e os deveres que ele tem durante essa viagem, para não correr esses erros e a viagem seguir tranquila. Então, nossa parte desse trabalho é essa parte que trata do direito civil. Perfeito. Então, na compreensão de vocês, para a gente encerrar aqui a participação de vocês, é perfeitamente aplicável a parte do Código Civil que trata especificamente do contrato de transporte, visto que vocês trouxeram aqui alguns elementos em relação ao próprio contrato de transporte e a possibilidade que a gente tem, pela teoria do diálogo das fontes, fazer essa ponte entre o contrato de transporte do Código Civil e o próprio CDC, já que também a própria equipe trouxe aí a configuração da relação de consumo. Bom, então, para a gente poder encerrar a participação aqui no PodUs dessa equipe do PBL, da Aprendizagem Baseada em Problemas do terceiro semestre matutino, eu recebo aqui agora a nossa querida Flaviane, a Jéssica, Larissa e, novamente, a Josiane, que vai fazer as considerações finais. E aí, uma das hipóteses que eles levantaram e uma das ramificações jurídicas que eles identificaram como hipótese é justamente o direito constitucional no aspecto do direito eleitoral, visto que uma questão que, inclusive, a Josiane trouxe na introdução foi que o motorista ele era candidato a prefeito. E, obviamente, toda essa situação que aconteceu com a Cleusa e com o Godofredo justifica aí, então, a participação das meninas aqui que vão tratar um pouco sobre essa questão. E eu passo, então, a palavra para aqui a Flaviane. Seja muito bem-vinda ao nosso PodUs. Agradeço a sua participação. Bom, o direito eleitoral ele serve para proteger o direito ao sufrágio, ou seja, o direito ao voto de todos os cidadãos adultos, independentemente de sexo, religião, idade, orientação sexual, renda e etc. Também serve para assegurar o direito à soberania popular e regular todo o processo eleitoral, desde o quesito básico para a candidatura até o resultado das eleições. Bom, no caso descrito que a gente tem da Cleusa e do Godofredo, perceberam que o motorista em alta velocidade, né, um veículo, e que logo em seguida houve um capotamento no ônibus que deixou vários feridos, deu perda total das bagagens e inclusive Cleusa, né, saiu ferida
do ônibus, mas não houve morte e nem algo parecido. No entanto, o motorista pretendia se candidatar na residência onde ele morava há mais de 10 anos. E o que podemos dizer é que ele pode sim se candidatar, porque não houve nenhuma condenação, né, para ele, assim, e ele cumpre todos os requisitos como a nacionalidade brasileira, a idade mínima exigida, e ele também tem filiação ao partido político. E a única parte em que irá prejudicar ele será a parte do impacto da imagem dele, que ficará sujo, né? Porque vai ser sempre relacionado ao acidente, quando forem falar sobre o candidato, candidato a prefeito daqui da cidade, do município, vai estar relacionado àquilo. E também a credibilidade e confiança, né? Que as pessoas não vão mais colocar toda a confiança nele. E também tem a exploração política do adversário, que vai pegar como um ponto fraco dele, né? Porque vai meio que abater ele por conta do acidente. Ele pode ter impedimento, né, da candidatura se houver alguma investigação criminal ou ações judiciais em que ele pode ter impedimento legal da candidatura. Bom, portanto, eu encerro a minha fala e passo para a Jéssica. Muito obrigada. Então temos agora a participação da Jéssica Larissa, que também vai dar continuidade a essa temática. A Constituição estabelece os princípios e valores fundamentais que reagem à ordem jurídica e política de uma nação. O direito constitucional trata das normas e princípios que fundamentam a estruturação do Estado, a garantia dos direitos individuais e coletivos. Não existe no direito constitucional um artigo específico que aborde diretamente a situação específica, né, que aconteceu, que foi o envolvimento do indivíduo que cometeu o acidente de trânsito por dirigir em alta velocidade, né, assim ocasionando lesão nas pessoas que estavam no ônibus. Mas a Constituição, ela trata estruturas do Estado, os direitos das garantias fundamentais dos cidadãos, da organização dos poderes e das normas gerais do ordenamento jurídico. A relação entre o acidente de trânsito causado pelo candidato a prefeito, né, e a relação entre a candidatura dele, eleitoral, traz em torno importantes questões sobre a conduta dos postulantes a cargos públicos, a ética na política e o papel da justiça no tratamento de casos que envolvem potenciais representantes na sociedade. Sendo assim, vai ter que ser feito, como no ordenamento jurídico, uma análise, né, devido ao que aconteceu, porque ele vai se candidatar. Então, tem que ser uma análise mais certa, mais apurada, vamos dizer assim. Isso. Agradeço sua participação e agora já vamos caminhar para as considerações finais. Quero agradecer mais uma vez a equipe que se disponibilizou a vir aqui ao nosso PodUS para fazer a primeira apresentação dos resultados aí da aprendizagem baseada em problemas, que é o nosso PBL aqui do curso de Direito. E quero passar a palavra para fazer as considerações finais aqui para a Josiane. Bem, assim, não tem como negar que essa situação, como o senhor perguntou, e nós conversamos, né, no direito de defesa do consumidor, que esse caso rege essa questão, no sentido de que tanto a Cleusa quanto o Godofredo, eles têm o amparo dessa recém-lei, né, professor, relacionado ao direito digital, quanto à obrigação da empresa de transporte e da agência em ressarci-los. Só que essa obrigação ela é parcial, porque os amigos deles receberam todo o trabalho, todo o serviço que estava no contrato. Eles não receberam. E, embora tenha o Código do Consumidor, de Defesa do Consumidor, também tem um amparo no Código Civil, quando fala daquela questão no artigo 104, da validade do negócio jurídico, que para ele ser válido tem que ter o agente capaz, o objeto lícito e que seja possível determinado ou determinável. E no caso teve, né? O senhor perguntou anteriormente quais seriam assim os direitos que eles têm. Está aí, né? Dentro do Código Civil,
brasileiro e dentro do Código de Defesa do Consumidor. E também, assim, eles têm o direito, foram infelizes, né? Que situação, né, que eles passaram. Foram infelizes, porque além de ter que pagar o triplo em tese, né, eles tiveram um acidente durante o percurso de Goiânia a São Paulo. E o que aconteceu? Teve, como a Flaviane falou, teve uma lesão corporal dolosa. Por quê? O motorista ele estava em alta velocidade. Se eu estou em alta velocidade, o que pressupõe? Que possa acontecer algo. No caso, ele estava com o ônibus cheio de passageiros. E até então, houve o acidente, a Cleusa ferida com alguns outros passageiros, né, que também iriam a São Paulo. E também a questão da bagagem. Eles perderam a bagagem. Então, quer queira ou não, o motorista, como era candidato a prefeito, né, a imagem pública ficou o quê? O famoso, entre aspas, professor. Prejudicada, né? Suja, assim, diria o dito popular. Nossa, todos... Uai, pra quê? Como a Flaviane bem colocou, né? Ele assumiu aquele risco, né? Ele sabia o resultado poderia, né, ser. Mesmo assim... Realizou ali esse ato. É isso. E a agência de viagens também teve o problema das passagens do alto custo, né, que eles cobraram. Então, sendo assim, eles têm os danos pessoais, danos morais, a responsabilidade que rege a empresa, né, o contrato de transporte porque tinha. Tudo isso, como foi falado anteriormente, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 7º, ele fala que todos responderão os danos. Então, eles têm todo o amparo legal, como foi perguntado, junto ao PROCON, procurar um ordenamento jurídico, os advogados, para quem entrem, né, com a ação, para que seja ressarcida, né? E o PROCON é o Fundo de Proteção de Defesa do Consumidor, é outro órgão que nos oferece esse amparo legal quando precisamos, né, para tais questões. Então, nós, né, as hipóteses da nossa equipe foram essas, né? Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa... Não, é isso mesmo. Quero agradecer a participação de vocês, quero agradecer a participação do grupo. Foi uma experiência muito boa, foi muito edificante esse momento que nós passamos aqui juntos. Quero realmente parabenizá-los pelo desafio de fazer esse primeiro podcast, né, do PodUs PBL. E eu acho que nós estamos realmente iniciando, né, um processo muito bacana, que nós iremos os próximos, né, teremos outras equipes também, com certeza, inclusive estimular outros cursos, né, aqui do direito do Univar, do Centro Universitário do Vale do Araguaia, para realmente usar desse espaço, que é o podcast, para fazer a divulgação de informações, de conhecimento, e eu quero agradecer a participação de todos vocês. Parabenizar aí pela coragem de estar comigo aqui nessa conversa. Muito obrigado. E o senhor de estar conosco, né? Muito obrigado. Sim.